Isaías 43, verso 18. Você que não é evangélico, você que não está acostumado com os termos bíblicos, não se preocupe. Você vai compreender direitinho, você que professa outra fé, mas você diz assim: Deus, eu queria um caminho, uma confirmação, uma resposta. Vamos lá. Isaías 43, 18, chegou o momento da palavra de Deus. Quem não compartilhou, compartilha, faz seu pedido de oração, porque aqui já às 9h40 nós estaremos orando. Diz o texto sagrado: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa eu grifar essa primeira expressão aqui. Não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Pastor Júnior, o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã? Deus, ele diz através dessa palavra de forma muito direta e clara que ele quer fazer uma arrumação na sua vida. Deus quer arrumar a sua vida, porque ele tem grandes coisas para realizar através de você. Você é um soldado. Você precisa entender que por mais que você tenha fraquezas, como eu tenho, você tem as marcas de Cristo. Cristo investiu em você. E você é muito útil para o propósito de Deus aqui na terra. Essa arrumação de Deus eu poderia chamar também de uma espécie de preparação de Deus. Talvez você nesse momento diga assim: mas pastor Júnior, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou precisando, pastor, sobreviver. Pastor, eu não tenho esperança, pastor. Eu não tenho fé para crer que Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Porque, pastor, veja o que está acontecendo. É assim a situação. Então, pastor, não dá para sonhar. Pastor Júnior, não dá para fazer planos. Aqui, pastor, a situação é essa. Eu entendo e sei que você está passando um processo de Deus. Você está passando um processo delicado. Talvez você entrou em uma crise onde o administrar das emoções, o administrar das relações, o administrar familiar se tornou muito difícil para você. Talvez você está vendo sua família destruída, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade cruel aí que os medicamentos não conseguem resolver. Talvez você diga: pastor, eu não sei como é que vai fazer amanhã, eu não tenho o básico para viver. E o Senhor vem falar, pastor, que Deus quer fazer uma coisa nova, quer me preparar, que Deus quer organizar a minha vida. Isso parece ser muito distante. Deixa eu lembrar a você que Deus, ele primeiro é especialista em usar as nossas fraquezas. Eu vou ser mais ousado para dizer a você, em nome de Jesus, que Deus gosta de usar as nossas fraquezas. Esse é um ponto importante nesse momento. Segundo, Deus, ele tem prazer de fazer mudanças radicais na vida dos homens. Terceiro, você está contando hoje com quem você é,
com as suas forças atuais, com o grupo de pessoas que você tem, Deus me inspira a dizer que Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida, que Ele vai acrescentar a sua fé e Ele vai fazer você andar por caminhos altos. Essa palavra é para que você compreenda que há um momento de Deus na sua vida e esse momento é de preparação. Esse momento é um momento onde Deus, Ele reorganiza as coisas, onde Ele lhe trata. Esse momento é onde Deus lhe aperfeiçoa. Esse momento é um momento onde Deus lhe dá mais resistência para o futuro. Você não pode, de maneira alguma, olhe para mim, você não pode, de maneira alguma, rejeitar esse momento de Deus na sua vida. Você não pode rejeitar esse momento de Deus, porque esse momento de Deus faz parte do plano de Deus, um plano maior amanhã. Dito isto, eu volto ao texto sagrado, que nos garante que Deus é Deus de coisa nova. Quando eu vejo o texto sagrado nos revelando que as coisas passadas nos atrapalham, eu vejo Deus falando conosco como se fosse assim, ó. É Deus dizendo assim: Júnior, tem algumas coisas que você ainda traz à tona. É assim, Júnior, tem coisas que você ainda guarda no seu íntimo. Tem algumas coisas lá no passado que você desperta e isso lhe ofende, meu filho. Na minha adolescência, eu passei um bom tempo me perguntando por que Deus não gostava do pecado, já que o homem ele tem prazer em pecar, por que Deus ele abomina o pecado? Na minha adolescência eu me perguntava isso. E um pastor, ele me respondeu. Ele disse: olha, Deus abomina o pecado e rejeita o pecado, Júnior, porque o pecado ofende você. E Deus, ele não admite que nada nem ninguém lhe destrua, que nada nem ninguém lhe ofenda. Então o pecado lhe ofende. O pecado lhe ofende. As coisas passadas lhe ofendem. Por isso que o texto sagrado, se você quiser conferir aí na Bíblia, Isaías 43, diz: não vos lembreis das coisas passadas. Não celebre isso. É como que Deus estivesse dizendo assim, vamos usar uma linguagem bem da gente para que todo mundo entenda. É como que Deus dissesse assim: você ainda faz aniversário dessas coisas? Isso não combina com você. Isto não combina com você. Mas eu quero, mas não combina mais. Mas eu fui ensinado assim, mas não combina mais. Mas eu quero assim, mas não combina mais. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está desabrigando, colocando para fora as coisas passadas e antigas. Eu profetizo sobre a sua vida que a mágoa vai bater em retirada. Eu profetizo coisa antiga e coisa velha. Que a cobiça e a inveja vai bater em retirada em nome de Jesus. É coisa velha, é coisa antiga. Eu profetizo que essa intriga familiar vai bater em retirada, porque é coisa velha, é coisa antiga. Eu profetizo que essa infidelidade conjugal vai ser destruída em nome de Jesus, porque é coisa antiga. Seja homem, rapaz,
principalmente para os homens, seja homem e valorize e ame a sua esposa. Isso é coisa velha. Você está dando abrigo. Deus é Deus. Deus está me usando aqui para dizer, eu vou lhe dar entendimento para você prosperar na terra com a sua família. Eita, que palavra gloriosa! É Deus dizendo, eu vou colocar ouro e prata na sua mão. Seja, portanto, fiel ao seu matrimônio. Seja fiel aos votos familiares. Seja fiel. A infidelidade faz parte do nosso passado, das coisas antigas, das coisas velhas. Deus permitiu você ouvir essa live para dizer a você, ajeita as coisas, porque eu tenho coisa nova, boa e grande para colocar na sua mão, para você administrar. Por isso que eu estou permitindo um processo na sua vida, para você valorizar. Para você criar um contexto que lhe dê autoridade. Até quem não crê em Deus vai reconhecer que Deus é na sua vida. Até quem não crê em Deus vai dizer, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. Então, nós aprendemos que as coisas passadas e as coisas velhas, elas têm um contorno, ela tem um significado de nos colocar para trás, de nos deixar paralisados, de nos deixar extremamente limitados. Essa palavra que eu queria usar, limitados. Aí Deus diz, deixa, não fique celebrando essas coisas, não reconheça, não dê abrigo a isso. Aí agora para a gente finalizar e orar, são 9h34. A gente está se preparando, você que não conhece ainda esse nosso encontro diário, eu estou aqui pelas minhas redes sociais todos os dias nesse devocional Manhã de Paz, de 9 às 10. 9h40 nós estaremos orando por você na oração da família. Por isso que é importante você compartilhar. Por isso que é importante você levar essa palavra para outras pessoas. Vamos lá. Agora Deus, ele fala através do texto sagrado o seguinte, e é num tom de promessa, Deus dizendo, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos grifar isso aqui, ó, que é o tema da mensagem. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Eu fico sempre preocupado para que todo mundo entenda o que Deus quer falar. E eu parece que eu escuto o Espírito Santo bradando dentro de mim e dizendo assim, meu filho, se liberte, lute e lhe veja e reconheça a minha presença na sua vida para você avançar. Deixe o pecado, as coisas velhas, as coisas antigas. E agora, eu desejo como Deus que você avance. Esse eu farei uma coisa nova é como que Deus, em outras palavras, estivesse dizendo assim, ó, Júnior, você vai avançar e
produzir tanto que as coisas brotarão na sua vida de forma sobrenatural. Você vai avançar, você vai produzir, você vai construir, você vai administrar, você terá experiências novas. Aleluia! Glória a Deus! Olha aqui para mim. Há um segredo para a gente crescer na vida. E esse segredo é a gente contar com a verdade. Talvez você diga assim, mas pastor Júnior, como eu posso contar com a verdade já que eu sou pecador? Eu também tenho os meus pecados. Eu dizia a alguém, esses dias a gente estava almoçando, outro pastor, e eu dizia a ele, eu disse, pastor, eu só tenho medo de uma coisa, que Deus permita que os meus pecados sejam revelados. Mas aquilo que não é pecado meu e alguém atribui a mim, eu não tenho o menor constrangimento nem medo. Eu tenho medo dos meus pecados, que é verdade. Esse eu tenho medo, porque é verdade. Mas o que não é verdade e atribui a mim, isso eu digo aqui com toda a consciência do mundo para você. Isso não tira meu sono. Pastor Júnior, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você precisa amar a verdade. Não existe o novo de Deus sem verdade. E essa verdade deve ser praticada nas pequenas coisas, até as maiores. Isso quer dizer que você precisa, ao tratar a sua família, tratar com verdade. Isso quer dizer que quando você compra e vende, você deve usar a verdade. Deus quer construir algo sólido na sua vida e sem verdade não tem construção. Você entende isso? O Salmo 91 diz que a verdade de Deus é escudo e broquel. Isso quer dizer que você deve, tirando da sua vida todo e qualquer ponto de mentira. O pecado só tem poder sobre nós porque nós abrimos brechas. E essas brechas são brechas mentirosas. Se a gente se fecha com a verdade, o pecado não tem lugar na nossa vida. Então Deus usou esse momento e está usando esse momento para dizer a você, olhe no olho das pessoas. Pare em nome de Jesus, olhe para mim aqui. Pare de ser malicioso. Pare de sentar para planejar o mal das pessoas. Você nunca vai crescer na vida. Pare de pensar em vingança. Vai tocando na tua vida. Pare em nome de Jesus. Isso é coisa velha, isso é coisa antiga. Pare de ser escravo do seu corpo, dos seus apetites sexuais, em nome de Jesus. Você tem muita coisa para fazer nessa vida, isso é muito pequeno para você. Isto é muito pequeno para você. Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você produzir. E por fim, para a gente orar, já são 9h40. Quem não compartilhou, compartilhe, porque em seguida a gente vai para o clamor. O texto sagrado nos diz lá em Isaías 43:19, a parte final diz: eis que porei um caminho no deserto. Você entende isso aqui? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu vou encerrar agora para a gente orar. É Deus dizendo assim, deixa eu ver se eu consigo falar aquilo que está no meu coração para que você entenda. Deus está dizendo assim, eu sou Deus de coisa nova, eu sou Deus de ajuste, eu sou Deus de conservação,
Eu sou Deus que tem um prazer em que meus filhos avancem e produzam. Então, eu vou entregar nas suas mãos chaves especiais. É isso que Deus está falando. É como que Deus estivesse dizendo assim, meu Deus, me dá palavras para passar a tua palavra, Deus. É como que Deus estivesse dizendo assim, ó, eu vou deixar. É como que Deus dissesse assim, ele entendeu os meus ensinamentos e ele já não é mais aquele servo orgulhoso, rancoroso. Ele já não é mais aquele servo besta que se apega com coisas infrutíferas. Ele aprendeu com o sofrimento da vida. Ele aprendeu com as provas que eu permiti. Então, chegou o tempo. Eita, Deus grande. Chegou o tempo da emancipação. Olha que coisa. Chegou o tempo que eu vou deixar ele ir. Chegou o tempo em que eu vou colocar as chaves na mão dele. E ele vai fazer. Porque a bênção de Deus está enquanto você entra, enquanto você sai. O guarda de Sião está com você. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eis que farei uma coisa nova. Não deixe o passado ter lugar no íntimo do seu coração. Não desperte isso. Não reconheça as coisas velhas. Não dê abrigo a isso. Do outro lado, a palavra vai dizer, avance, produza, porque eu vou entregar na sua mão, eu vou deixar você ir. É como que Deus estivesse dizendo isso. Se você recebe essa palavra, diga, eu recebo